E aí, rapaz? Bom te ver por aqui. E aí, como é que tá? E aí, Anilson, tudo bem com você? Tudo em paz. Tudo Alegria certo, te né? ver. Estás aqui em São Ô, Paulo? tô aqui, cara. É difícil foi achar uma sala aqui, bicho. Aí me indicaram uma sala, mas era consórcio doutoral. Eu, se não teria ficado no hotel, né? Feito de lá. E depois É, eu tô viria. no hotel aí. Quando terminar, eu tô Ah, pra velho. aí. Eu Me faço. deram o negócio todo errado aqui, rapaz. É, Deixa eu ver, eu tô na evento. sessão certa, não tô. Você tá com trabalho na sessão, não é isso? Isso. Que legal. Eu vi lá o trabalho, cara, muito legal. E você, tá bem? Tá tudo jóia. Tirando a correria. Tirando Mas a quem que não correria. tá correndo nesses dias, né, Nilson? Rapaz, faz parte, né? É bem corrido mesmo. Eu fico imaginando que a nossa vida tá demais. Tá, cara. É, E aconteceu uns negócios tristes com a gente dessa família, porque há uma semana minha esposa perdeu o pai dela. oh, meu Deus. Eu Então, sei como é essa parte. putz, é muito complicado isso, né? Triste demais. E a mãe dela tem Alzheimer, né? Então ela fica 15 dias com a gente agora, né? O combinado. 15 dias, deixa eu ver se melhora o esquema, cara, para mim. Aqui, rapaz, eu não devia ter vindo, não, porque não tem suporte nenhum aqui no negócio. É. Ontem eu fiquei numa dúvida, já falei com o Bido, eu disse, Bido, a sessão é online mesmo, né? Porque É porque, como ele é híbrido, provavelmente a maioria das pessoas da sessão optaram pelo online, né? Ou fizeram inscrição online, e daí vai nisso. Eu vi que você vai coordenar o Sapiens também, né? Que tem um aluno isso. minha que tem um artigo lá. Ah, é? Aham, né? Ah, Na sua legal. sessão é o artigo da Letícia, que é o É de improvisação? não, é de PCD. Não, é porque Né? O seu na não, é sessão. o EPQ, não é? Não, não é não. Eu estou em estudos organizacionais, rapaz. Ah, você está em OR também? A sessão SAPS que eu vou coordenar, inclusive um artigo é do Barbarini e do Guido que está aí na sessão, Aham. e o outro é um sobre a influência da improvisação na aprendizagem organizacional. Bem interessante o artigo. Os dois Entendi. são bons. O artigo é bom mesmo. Então, rapaz, provavelmente você está me. Porque eu ia coordenar essa sessão de Sapiens, eu acho. Não é de aprendizagem? Essa aqui é de aprendizagem. Então, aí o que que aconteceu? Eu não pude, porque me colocaram numa outra sessão com essa aluna minha PCD, que ela é me orientando, e eu tenho que dar suporte para ela e apoio, entendeu? Para ela fazer a apresentação. E eles lá não quiseram mudar o horário. E a sessão de Sapiens também, eles não mudam o horário. E aí eu Não, fiquei não em muda. duas sessões no mesmo horário. Aí eu falei, eu pedi pro Airosa, né? Falei, pô, consegue alguém, por favor, aí, porque eu tô apertado demais aqui. Ele falou comigo, aí eu disse, não, Airosa, tranquilo, fica em paz aí. Já avaliei Rapaz, os nós estamos na artigos. sala certa, não estamos, Nelson? Estamos. Eu tô, rapaz, fiquei até meio preocupado aqui. Deixa eu olhar uma coisa. Foi isso mesmo. Porque o líder não chegou até agora, né? Isso. Falo que o líder que tem que organizar os negócios aí tudo. Queria chegar 15 minutos antes, não sei o quê. Rapaz, eu acho que eu tinha que ter ficado lá no hotel, sabe? Que eu ia. E o hotel aqui pertinho, você tá em qual hotel? Rapaz, eu estou num hotel, eu resolvi ficar em Osasco. Ah, sim. Aí eu estou no Ibis, daqui para aí é 19 minutos. Ah, é pertinho. Me É. falaram desse Ibis, o cara do Uber ontem me falou. Eu tô no Go-In, que é aqui, muito Então, pertinho. eu estou no caminho, eu vou passar pelo Goin quando eu sair daqui. três Ah, tá. quilômetros, 4 quilômetros eu passo. Em Osasco deve ser até mais em conta o hotel, né? Mas Vai ser mais um legal. pouquinho mais em conta mesmo. É. Deixa eu Bom ver aqui. dia, Oi, bom dia. Bom dia, professor. tudo bem? Tudo. Tudo em paz.
Como dizem lá na minha terra, tirando o que está ruim, o resto tudo tá bom. É, Eu vou falar com o pessoal da organização aqui que o líder ainda não apareceu. Ei, ah, tá. Isso. Aqui é reservado para o SEMEAD, né? Então, tá liberado. Ah, utiliza aí. Uhum. Bom dia, Cícero. Nelson, bom dia. Bom dia, pessoal. Ei, Cícero, bom dia, bom dia. Estou aguardando um instante, tá, gente, que o líder ainda não entrou na sala para fazer a passagem dos trabalhos e tal.
Gente, desculpa, o líder ainda não entrou e eu estou tentando resolver aqui com a coordenação, tá bom? Para ver quem vai substituí-lo. O ruim é com isso, a gente perde tempo de discussão, né? É verdade. Se eles demorarem um pouquinho, gente, eu vou propor a vocês a gente fazer uma improvisação, já que tem gente de improvisação aqui, né? Da gente tentar fazer as apresentações, porque o certo seria passar o vídeo, né? Por isso que o líder estaria aqui. Faz as apresentações orais seguindo aquela mesma lógica, né? De 8 minutos, seguido de 8 minutos de discussão, passa para o artigo seguinte, tá bom? Então vou aguardar mais 5 minutos. Se ele não entrar, a gente faz desse jeito. Vocês topam fazer assim? Tranquilo. Mas também dá para passar os vídeos. Aí, é porque eu não estou com eles aqui, é esse que é o Mas problema. qualquer coisa eu passo. Você passa? Ah, então excelente. Precisando, deixa eu já deixar aqui mais ou menos Deixa aí já no esquema. Eu estou numa organizado. improvisação, gente. Eu vim para aqui para a USP e não tinha sala. A sala que tinha era para o consórcio doutoral. Eu tive que ligar o meu notebook aqui. Eu tive que fazer um esquema completamente improvisado numa sala aqui. Eu abri os vídeos, viu? Se quiser, Abriu? Ah, abriu. excelente. Então vamos seguir, gente, sem, não é? Então eu quero oficialmente, né, dar bom dia a todos aí, saudar vocês, sejam bem-vindos, né, ao CMEA de 2023. E meu nome é Rubens Amaro, né? Eu sou líder, né, dessa área de aprendizagem. E a gente espera fazer um debate legal. Acho que os 3 artigos eles têm uma aderência muito grande entre eles. Eu acredito que a gente consegue fazer um debate bacana. Então a gente passa o vídeo agora e depois a gente segue 8 minutos de discussão. Por favor, então, Aniel, se você que já está com ele aí disponível, a Aniel vai fazer o Beleza. papel de apresentador e de líder, Eu de vou, líder da eu sessão. vou colocar na ordem que tá lá, tá? Na Isso, é na ordem, ordem mesmo. Uhum. beleza? Primeiro é o 305, né? Ambientes organizacionais de aprendizagem. Correto.
sou Cícero Hermínio e vou apresentar o trabalho submetido ao Estão seminário ouvindo? 2023 na área de estudos organizacionais, temática Aprendizagem nas Organizações, tem como título Ambientes Organizacionais de Aprendizagem, uma revisão integrativa da literatura, e foi produzida por mim, pela mestre Paula Brusque Sanches e pelo doutor Anielson Barbosa da Silva. Bom, para início, é importante destacar que existia um avanço no conceito do ambiente de aprendizagem, e esse conceito inicialmente foi bastante aplicado no contexto do ensino, especificamente na educação formal, e foi avançado para outro contexto social, que é o contexto das organizações. Então surge o conceito de bar, que foi originado no Japão e significa o contexto que ocorre a interação e a criação de conhecimento nas organizações. Em detrimento desses avanços conceituais e presença desses conceitos em vários estudos, foi sentido a necessidade de compreender, a partir de pesquisas empíricas, o que destacamos aqui como ambientes organizacionais de aprendizagem. E esse trabalho foi construído com o objetivo de investigar o que tem sido pesquisado, publicado sobre a percepção das organizações como ambientes de aprendizagem, e foram utilizadas as bases de dados Web of Science e Scopus para a realização da revisão integrativa da literatura. Entre os materiais selecionados, buscamos aqueles que respondiam à seguinte pergunta: como os ambientes de aprendizagem são caracterizados nas organizações? Para nosso referencial teórico, trazemos o conceito de Bach, que é associado ao modelo SESS de aprendizagem por Nonaka e Kono em 1998. Os 4 tipos de base são indicados a cada etapa desse modelo de criação do conhecimento, que é a socialização, externalização, combinação e internalização. E essa figura representa o processo em espiral e contínuo, indicando o tipo de bar para cada etapa do processo. Além disso, existiu uma revisão bibliográfica que expande esse conceito de bar. Por Alvarenga, Neto e Chu, em 2011, eles apresentam 4 tipos, 4 grupos principais de condições capacitantes que contribuem para a criação de um bar. Esses grupos são cognitivas e epistêmicas, informacional, negócios, gerencial e social. E, além disso, é importante considerar que a aprendizagem organizacional pode acontecer em espaços bar dos tipos físico, digital, social e cultural. Para os nossos procedimentos metodológicos, a revisão integrativa da literatura foi dotada por ser amplamente reconhecida na área acadêmica. E ela consegue sintetizar bem, também de forma bem representativa, as informações dos estudos selecionados. Nós seguimos as 6 etapas da revisão integrativa da literatura por Botelho, Cunha e Macedo. E após essa primeira etapa, que é a identificação do tema e seleção da questão de pesquisa, as streams de busca nas bases de dados, elas revelaram 1.136 materiais. E essa figura mostra todo o percurso percorrido na seleção dos artigos durante a revisão integrativa da literatura, né? A gente pode observar aqui que foi de 1.186 materiais encontrados, passando por filtragem, leitura das sessões, leitura dos resumos, até chegar a 51 artigos científicos e empíricos sobre ambientes organizacionais de aprendizagem, passando aqui por critérios de inclusão e exclusão. E o que é que esse percurso revelou? Durante a seleção as seleções e também as leituras, nós observamos que existia uma abrangência da concepção do bar em outros contextos para além das organizações. E o conceito do bar, ele era aplicado em artigos sobre saúde física, saúde mental, também sobre ensino, sobre comunidade e também sobre redes sociais virtuais. Percebemos também que não existe um consenso linguístico sobre o termo bar, para além da língua japonesa. Tem autores que trabalham com essa palavra, mas tem autores que também trabalham o conceito como Platform for Knowledge Creation, que é plataforma para a criação do conhecimento, também como contexto capacitante e também como ambiente de aprendizagem mesmo. Esse foi o comportamento da produção de artigos na linha do tempo. Esses 51 artigos estão aqui nesse gráfico, distribuídos no ano da sua produção, da sua publicação, que vai de 2001 até 2023, indo de 1 artigo por ano até 5 artigos por ano.
E apesar do conceito Baile ser original na Ásia, especificamente no Japão, nós percebemos que ocorreu uma ampla observação sobre os ambientes organizacionais de aprendizagem. E essa figura aqui ela mostra a localização das instituições representadas pelos autores desses 51 artigos selecionados. Nós podemos destacar que houve uma disseminação do conceito dos países de localização geográfica oriental e também ocidental. E aqui está uma das nossas principais contribuições advindas dessa revisão. Foram percebidas as organizações de maneira empírica, né, e elas resultaram a categorização de 5 dimensões de ambientes organizacionais de aprendizagem. Essas dimensões são dimensão humana, dimensão relacional, dimensão estratégica, dimensão de inovação e dimensão processual. É importante destacarmos que essas dimensões, elas advêm de estudos organizacionais únicos, né? Então, não é generalizado e não é possível afirmar que elas venham ocorrer em todas as organizações existentes. Nós concluímos com essas dimensões já caracterizadas, e considerando que foi percebido nas organizações dos artigos selecionados, a dimensão humana é um foco do ambiente específico para o indivíduo da organização, e nela, os ambientes organizacionais de aprendizagem são os espaços que priorizam o desenvolvimento das pessoas, valorizando suas habilidades e necessidades individuais. A dimensão relacional, os ambientes organizacionais de aprendizagem são facilitadores da construção de relacionamentos positivos entre os colaboradores, bem como entre diferentes organizações. Já na dimensão estratégica, os ambientes organizacionais de aprendizagem são alinhados aos objetivos estratégicos, onde a aprendizagem é planejada e direcionada para atender às necessidades do negócio. Na dimensão de inovação, os ambientes organizacionais de aprendizagem favorecem a criatividade, experimentação e geração de ideias inovadoras. Na dimensão processual, os ambientes organizacionais de aprendizagem valorizam a melhoria contínua dos processos das organizações. Destacamos algumas contribuições desse trabalho de revisão integrativa da literatura. A primeira é que existia uma delimitação estruturada sobre a literatura do tema, que vai além do contexto educacional. Uma contribuição teórica são as 5 dimensões de ambientes organizacionais de aprendizagem. E existiu uma nova lente de compreensão e análise do conhecimento organizacional e gestão do conhecimento. Por fim, nós indicamos que futuros estudos eles podem captar, a partir da percepção de profissionais, gestores e também pesquisadores, sobre essas concepções e também essas dimensões dos ambientes organizacionais de aprendizagem. Essas foram as referências utilizadas nessa apresentação. Eu agradeço a atenção e até a próxima. Bom, gente, essa foi a apresentação, então, do primeiro trabalho. Obrigado, Nilson, pela ajuda e pela força. Cícero, então, parabéns aí pelo trabalho. Toda revisão, seja ela integrativa ou sistemática, ela tem o poder, né, e a força de servir como um mapa, né, de uma espécie de cartografia de uma área, mostrar os relevos, né, onde que os estudos se concentram mais, os declives, né, onde que as discussões aconteceram e já não acontecem mais. Então, parabéns pelo trabalho. Eu queria fazer uma pergunta e depois eu quero abrir também para os colegas fazerem pergunta no tempo né, que sobrar. É o seguinte, Cícero, como é que, a partir da revisão de vocês, como que a noção de espaço organizacional, porque isso é comum nos 3 artigos, como é que o artigo de vocês ajuda a clarear, lançar mais luz nessa noção de espaço? Eu queria que você falasse um pouco para a gente, porque já que é um conceito bastante complexo, né? Isso fica claro nos 3 artigos. Isso. Obrigado pela pergunta, Rubens. Bom dia, pessoal. Interessante, né, que o ambiente ou espaço, ele é um tema muito abrangente mesmo, né? E aí, durante essa coleta das informações, né, coleta de artigos materiais que falavam especificamente sobre o ambiente,
a gente não selecionou somente aqueles que traziam a palavra bar ou ambiente, né? Mas a gente considerava, de fato, aquilo que remetia a clima, plataforma, lugar, contexto, contexto capacitante, condições, porque isso tudo faz o que, de fato, é onde a gente encontra essas nuances que a gente diz aí, né, que são as dimensões. É onde acontecem as relações, onde acontece a estratégia, onde acontece a inovação, onde as pessoas estão, né, e que, de fato, a criação do conhecimento ali vai ocorrer. Mas a minha dúvida, e é uma dúvida que eu iria lançar desde já para os 3 artigos, é como que em se tratando de uma revisão, que tipo de conceito vocês propõem, ou algum avanço nesse sentido, de que novos pesquisadores, né, estudando a questão de ambiente organizacional de aprendizagem, saindo dessa noção de local, né, de espaço físico, é, como eu acho que isso faltou lá no finalzinho do artigo, na parte das considerações finais, é porque vocês sugerem isso, né, que a noção de ambiente organizacional, de contexto, né, desse espaço, ele ajudaria teoricamente. E a minha dúvida é como. Como que o artigo de vocês ajuda não só os leitores, mas os novos pesquisadores a ter um pouco mais de clareza nessa questão de ambiente organizacional. Você entendeu a pergunta? É porque no artigo, eu gostei do artigo, no final dele, lá nas considerações finais, você faz essa observação, né? E aí eu fiquei pensando, poxa, tá, vocês colocam assim, olha, outro elemento destacado da aprendizagem no ambiente de trabalho foi, cadê aqui? Perdi a anotação aqui do espaço organizacional. E aí eu fiquei pensando, tá, mas de que forma, né, de que maneira o espaço organizacional? Ela fala assim, o estudo permitiu ampliação da noção de espaço de aprendizagem para ambiente de aprendizagem. Ok, vocês deslocaram, né, o conceito faz essa sugestão de espaço para ambiente de aprendizagem. Mas a minha questão ah, em que essa revisão ajuda a avançar essa questão do ambiente de aprendizagem, que vai ser explorado até nos próximos artigos também. Entendeu a dúvida? É que eu fiquei assim, eu achei uma questão geral, nós deslocamos daqui para cá. E tendo o conceito de ambiente de aprendizagem, né, dado isso, o que os novos pesquisadores precisam prestar atenção nessa questão do ambiente de aprendizagem? Acho que a dúvida a resposta ela está contida na sua dúvida, né? Aham, De fato, não é limitado ao espaço físico, né? Uma das uhum, contribuições que a gente traz, primeiro, é o deslocamento o avanço, na verdade, do conceito de espaço, ambiente de aprendizagem para ambiente organizacional, né? A uhum. gente fala, né, que o estudo, de fato, permitia a ampliação da noção de espaço, que geralmente ali você trabalha o espaço físico, né, para uma geração de conhecimento, para o ambiente de maneira geral, né, porque o ambiente ele vai abranger tudo aquilo que eu falei, né, as pessoas, a estratégia, a inovação, o processo, e considera, a gente até referencia ali um trabalho que foi feito, que foi uma revisão bibliográfica por Alvarenga Neto e Show, em 2011, né, que foi acho que a última que a gente considerou aí em termos de recuperação de outros materiais, né? Eles falam sobre o espaço físico, digital, social e cultural, e isso se mantém, né? Como componentes ali, né? Ou formas, ou tipos, né? De ambiente de aprendizagem. E uma questão, aí eu passo para os colegas, uma última questão que eu queria fazer, que também ficou tangenciando os outros textos. No que vocês chamam de dimensão humana, né, que vocês, a partir do dado de pesquisa, chegaram nessa categoria ou dimensão, na dimensão humana, o espaço de aprendizagem, vocês encontraram nos textos que vocês leram uma diferença significativa entre quando o espaço é presencial, né, quando esse espaço é o local mesmo, para a questão da virtualidade, quando há esse espaço nessa dimensão humana na virtualidade?
tem alguma coisa significativa, que aqui eu acho que tem uma coisa interessante, porque ele perpassa todos os três textos. Na verdade, o que foi significativo foi a quantidade de espaços virtuais Sim. para a dimensão humana, né? Acho que Uhum. teve uma expansão maior mesmo, né? Nessa coleta de artigos que a gente pôde perceber, e muitos eles falavam sobre, estavam contextualizados no TI, né? Como uma plataforma de geração de conhecimento, de interação, o olhar de maneira virtual mesmo, né, que as pessoas elas podem estar na empresa de maneira virtual, podem interagir ali, gerar conhecimento, e aí eles citam plataformas, inclusive, né, que há essa interação, mas a dimensão humana ali está o foco está no desenvolvimento do ser humano para a geração do conhecimento. De fato, o que foi mais significativo foi a presença maior do virtual nesses espaços aí. É até explicado, talvez, por causa da Eu não pandemia, cheguei, né? A eu não cheguei pandemia acabou jogando. Eu não cheguei a encontrar, não que eu me recorde agora, né, mas algo específico que fale sobre isso, né? Uma Uhum. diferença de se há geração de conhecimento mais no espaço físico do que espaço virtual. Não lembro, não me recordo agora. Legal. Mas eu vi uma presença marcante aí do espaço virtual mesmo, nessas dimensões. Ok, obrigado. A gente tem mais 2 minutos. Algum colega gostaria de fazer alguma pergunta para o Cícero? A Nielson, o Antônio César? No É, final, se eu, tiver a eu, oportunidade, eu faço pergunta. Agora, vou deixar vocês. Uhum. eu gostaria de parabenizar os autores pelo trabalho, e eu concordo com o Rubens. Eu acho que, eu não sei se foi proposital ou não, mas os três trabalhos têm uma certa coerência, não é? E eu fiquei pensando, com relação a esse primeiro trabalho, justamente essa questão do bar, né? A expansão do bar, que acaba não se limitando, né? Quando a gente fala do ambiente de aprendizagem organizacional, esse bar agora pode estar em qualquer lugar que acontece o trabalho, não é? Enfim, vocês mencionaram comunidades, redes sociais, enfim, essa ampliação, não é? E eu acho isso interessante, né? Quer dizer, a aprendizagem agora acontece onde acontece o trabalho, né? E a gente precisa levar isso em conta. É provável que a própria ideia de bar, dada a significação inicial do termo, é provável que essa ideia até tenha que mudar, né? Não se chamar mais bar. É, alguém cunhar de forma diferente isso, né? Anielson, você também queria perguntar alguma coisa? Na verdade, assim, como um dos autores do artigo, né, a ideia de estudar ambientes organizacionais de aprendizagem é basicamente porque nós estudamos ambiente de aprendizagem há muito tempo, né, e estudamos ambiente de aprendizagem nos contextos mais educacionais, e migrar, né, para os contextos organizacionais tem sido um grande desafio, né? Então, a gente começou esse processo com essa revisão sistemática e essa revisão integrativa da literatura, né? Então, ela é a base de um trabalho empírico que o próprio Cícero vai desenvolver dentro de ambientes mais inovadores de aprendizagem, né? Com esse propósito, justamente para que a gente possa começar a entender o ambiente organizacional de uma maneira mais complexa, né? De uma maneira também, né, mais ampla, mais dinâmica e, consequentemente, também entender que existe a ampliação da noção de espaço que é ampla e que envolve não apenas o presencial e o virtual, mas também o híbrido, né? Então, é um grande desafio dentro desse contexto, não é apenas a gente pensar nos ambientes virtuais ou nos ambientes, né, presenciais em si, mas quando a gente mistura eles dentro desse processo em que parte da jornada de trabalho é feita em teletrabalho, parte da jornada de trabalho é feita presencialmente, então essa natureza híbrida e essa complexidade do ponto de vista da gestão, de ter equipes, né, em que parte é presencial, parte é teletrabalho, parte híbrido, é realmente o mais complexo hoje em termos de ambiente de aprendizagem e que a gente tem aí um grande desafio do ponto de vista, né, da gestão e da liderança para conduzir esses processos. Então, qualquer tentativa de buscar realmente, né, dar luz a pesquisas, sejam elas, né, de revisão ou empíricas, como as outras duas que nós vamos ter aqui, elas são muito importantes para nos ajudarem realmente nesse processo.
Aniel, você sabe que, lendo o trabalho, eu lembrei da Mary Daiane, que foi uma orientanda Sim, sua, que eu participei da banca dela. E naquela época você falava de ambientes de aprendizagem, mas em instituições de ensino, né? Era isso, meio que o foco ali. E agora eu percebo uma migração para outros ambientes que não apenas, outros ambientes organizacionais que não sejam apenas instituições isso. de ensino. Eu achei muito legal. E eu acho que essa migração, ela não se dá sem grandes dificuldades, né? Sem É, uma certa complexidade aí. E você estava falando agora de ambientes híbridos, olha só o que nós estamos fazendo. O próprio CMEAD é um sim. ambiente híbrido de aprendizagem. Não é? Tem hora que a gente está presencial, tem hora que a gente está virtual, e tem hora que a gente até mistura. Eu estou aqui presencial, mas ao mesmo tempo virtual, então É, é verdade. bem E, complexo e mesmo. uma das coisas que a gente vai esclarecer melhor agora, na versão que a gente está preparando para a revista, é justamente a gente definir com clareza essa perspectiva de ambiente organizacional de aprendizagem, que é diferente da gente entender ambiente de aprendizagem organizacional. E aí são Completamente nomes, diferente. né, interessantes, porque ambiente organizacional de aprendizagem é diferente de ambiente de aprendizagem organizacional. Né? Então, como, né, a gente Correto. pode perceber essas nuances, essas diferenças, também é um grande desafio para a gente. Tá legal. Obrigado, então, Cícero e Anielson. Aí, Aniel, vamos passar então para o segundo artigo, por Pronto, favor? vamos sim. O próximo Obrigado pelo apoio. trabalho aqui dentro da, da ordem que está na apresentação é o impacto das tecnologias digitais na aprendizagem no local de trabalho, que Correto. é do Barbarinho e do professor Bi. Olá, eu sou Antônio Barbarini e é uma satisfação poder participar desta edição do SEMEAD e apresentar o trabalho elaborado em parceria com o professor Dr. Diógenes Bido. Nós somos da Universidade Presbiteriana Mackenzie. O título do trabalho é o impacto das tecnologias digitais na aprendizagem no local de trabalho em um departamento de uma empresa do segmento farmacêutico. Com a pandemia de Covid-19, o processo de transformação digital, que já ocorria na maioria das empresas, foi acelerado. E hoje o trabalho híbrido, realizado de forma presencial e remota, é realidade para muitas empresas e profissionais. Hoje, quando pensamos em local de trabalho, já não pensamos apenas nos espaços físicos nas empresas, mas em qualquer lugar que possamos estar conectados. Da mesma maneira, a aprendizagem no local de trabalho já não se restringe apenas à aprendizagem da empresa, mas acompanha a realização do trabalho quando e onde ele ocorrer. Nesse contexto, as tecnologias digitais têm um papel importante em viabilizar a aprendizagem contínua dos profissionais. No entanto, também trazem alguns desafios que devem ser considerados. Esse estudo de caráter empírico teve como objetivo compreender o impacto das tecnologias digitais na aprendizagem no local de trabalho em um setor de uma empresa do segmento farmacêutico. Como referencial teórico, gostaria de destacar três temas principais. Primeiro, a aprendizagem no local de trabalho, que é um tema importante, no entanto, a ideia de local de trabalho vem mudando nos últimos anos. Alguns autores, como Mileris, há mais de 2 décadas utilizam o termo aprendizagem na vida profissional, para destacar que a aprendizagem relacionada ao trabalho não ocorre apenas no local de trabalho, mas de maneira mais ampla, especialmente nas interações sociais. No ambiente de trabalho, a maior parte da aprendizagem pode ser caracterizada como uma aprendizagem informal, o que envolve consulta e colaboração dentro e fora do grupo de trabalho e por meio de situações desafiadoras do próprio trabalho. As tecnologias digitais aplicadas à aprendizagem são importantes para agilizar, facilitar e democratizar a oferta de recursos de aprendizagem para todos os níveis da organização. E hoje, adotar uma cultura de aprendizagem digital passa a ser um pré-requisito para as empresas que desejam crescer em um mercado global. No entanto, alguns estudos mostram que utilizar tecnologias aplicadas à aprendizagem de maneira eficaz no ambiente de trabalho ainda é um desafio. Como exemplo, a baixa adesão e baixa taxa de conclusão nos programas de e-learning são alguns dos pontos destacados em estudos realizados. A aprendizagem em locais de trabalho híbrido também sofre
as consequências das mudanças nas práticas de trabalho. E nós podemos refletir sobre o que muda e como a aprendizagem pode estar acontecendo ou não nos novos ambientes de trabalho de maneira mais ampla. Os profissionais passaram a utilizar as tecnologias disponíveis de maneira intensiva, que permite o uso mais flexível do tempo e do espaço, também apoiando a aprendizagem mais independente e autônoma. Porém, a própria flexibilização do trabalho e o uso das tecnologias digitais podem trazer consequências negativas, inclusive para a saúde. Sobre os procedimentos metodológicos, esse estudo utilizou a metodologia qualitativa e, como estratégia de investigação, a pesquisa interpretativa básica. Os dados foram coletados por meio de entrevistas semi-estruturadas e o roteiro elaborado de acordo com os objetivos e construtos do trabalho. As entrevistas foram realizadas com 4 profissionais que atuam no setor de RH de uma empresa multinacional farmacêutica, os quais vivenciaram transformações relacionadas às tecnologias digitais aplicadas à aprendizagem. As entrevistas foram realizadas de forma virtual, gravadas e transcritas. Para análise dos dados, utilizou-se o modelo de Flores para redução, classificação e agrupamento dos dados em categorias. Esse processo resultou na formação de um sistema de categorias, com 8 categorias agrupadas em 3 metacategorias. Para a discussão dos resultados, com relação à metacategoria aprendizagem no local de trabalho, os entrevistados indicaram que aprendem principalmente por meio de experiências de trabalho desafiadoras e pela interação social no ambiente de trabalho. Sobre a metacategoria tecnologias aplicadas à aprendizagem, a empresa oferece recursos avançados, como plataformas LXP, LMS, comunidades digitais, porém vários recursos são subutilizados. E, como exemplo, foram citados, como motivo, a falta de interação, a solidão e o distanciamento. Com relação à metacategoria aprendizagem em locais de trabalho híbrido, há destaque para as diferenças na forma de aprender no novo local de trabalho e a diferença na efetividade da interação presencial em comparação com a interação virtual. Outros elementos, como a importância da comunicação e educação sobre as novas tecnologias, o suporte dos gestores e a disponibilidade de equipamentos para os funcionários das plantas, podem ser considerados como parte de um ecossistema para a aprendizagem efetiva no ambiente de trabalho. Como considerações finais, as tecnologias digitais aplicadas à aprendizagem em ambientes de trabalho híbrido apresentam vantagem e desvantagem. E uma das desvantagens parece ser a limitação em promover a aprendizagem informal de maneira efetiva, que está mais associada às experiências envolvendo as interações sociais e presenciais. É necessário continuar aprendendo com o novo contexto e buscar equilíbrio do ponto de vista profissional e pessoal. É importante considerar o uso de experiências de aprendizagem mais abrangentes, ampliando o foco tecnológico, não apenas com relação à agilidade, escalabilidade e economia, para experiências mais completas, também do ponto de vista social. E a opção por realizar o estudo em um único setor, apesar de permitir maior contato com as abordagens de aprendizagem no local de trabalho em diferentes níveis, individual, equipe, e também com as perspectivas dos clientes atendidos pelo setor de RH, também representa uma limitação ao estudo. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, Nelson, pela passagem aí do artigo, da apresentação do Barbarino, que, aliás, tem uma voz de radialista, né, Barbarino? Impressionante. E eu queria parabenizar você, cara. E o Bido, mando, aliás, um grande abraço para ele. Eu sou maquinzista também, né? Fiz disciplina com o professor Bido, professor sensacional. E vocês tratam nesse artigo de um tema que é muito relevante, cuja emergência, né, no período da pandemia se mostrou ainda mais desafiador, né? Todos nós, de certa maneira, fomos lançados nesse mundo digital, né, sem grandes avisos ou sem grandes preparações, né? Tem trabalhos lá na área de EPQ,
e assim, a gente vê como é desafiador realmente esse negócio. Então, qualquer pesquisa que lance mais luz sobre esse tema, eu acho muito legal. E eu queria fazer, basicamente, três perguntas, talvez sejam transformadas em duas, em relação ao trabalho de vocês. Que é uma que eu fiz também para o Cícero lá no início, né, no trabalho dele, do Anielson. É que quando vocês colocam uma categoria interações, e que tipo de diferença vocês encontraram, né, entre os entrevistados em relação ao contexto não digital, né, assim, diferenças marcantes. E a segunda, se eu puder já fazer também, aí você aproveita e responde as duas, é, parece que tem uma questão subjacente ao trabalho de vocês, que é a necessidade de aprendizagem, da melhor utilização do ecossistema de aprendizagem para facilitar a aprendizagem profissional. Né? Parece que isso fica subjacente, quer dizer, vocês estão tratando da aprendizagem nesse ecossistema. Só que há uma relação muito grande para aprender a utilizar esse ecossistema para aprender ainda melhor. Né? Uma espécie de aprender a aprender, né? Embora não seja bem esse conceito, mas eu vi isso no trabalho de vocês. Eu queria que você, por favor, respondesse aí para a gente. Claro, Rubens, obrigado pelas perguntas. E interessante, porque eu também estava pensando sobre isso, né, na apresentação do trabalho do Cícero e do professor Anielson, né? As diferenças aparecem, sim, não é? Na entrevista, conversando com as pessoas. Claro que todos enxergam vantagens e desvantagens, né, na utilização das tecnologias e agora com as facilidades, né, dos ambientes de trabalho híbrido, né? Agora, eles destacam, por exemplo, uma diferença muito importante, é que a aprendizagem informal ela pode acontecer, mas ela acontece de maneira diferente. E eles foram unânimes, né, os participantes, em destacar que se perde algo na aprendizagem, né? Então, eles deram exemplos, né, por exemplo, na interação presencial. Claro, né? O contexto, a leitura corporal, não é? Quer dizer, tudo isso contribui para o entendimento, para a troca, né? Mas principalmente a questão o clima, né? Quer dizer, mas muitas vezes o que acontece depois, por exemplo, de uma reunião, de um encontro, né? Num café ou ali quando alguém vai lá tomar uma água, onde a reunião continua, né? Quer dizer, acabou, saiu da sala, mas ali de repente surgem ideias, né? E isso muitas vezes não acontece, né? Esse ambiente, né? Por mais que a tecnologia ajude muito hoje com muitos recursos de interação, isso não acontece no virtual, né? Então, esse foi um ponto importante. A aprendizagem informal, aquela aprendizagem incidental, acaba talvez sofrendo, né? E até nós deixamos isso, né, no final como uma sugestão, né, para continuidade dos estudos, porque a aprendizagem informal, ela num ambiente complexo, acho que o Anielson destacou isso, né, quer dizer, a gente está cada vez mais, esse ambiente de trabalho híbrido, ele é mais complexo, né, e a tendência é que essa complexidade dos ambientes, das organizações, elas aumentem, né? E a aprendizagem informal seria uma resposta interessante, né? Então, essa dicotomia, como é que a gente utiliza respostas talvez inovadoras, os insights, né, que advêm, né, da aprendizagem informal, para ter mais benefícios, né, nessas situações mais complexas, né? Não sei se eu respondi a tua primeira pergunta. Sim. O seu segundo ponto também é bem interessante, e você tem razão, ele apareceu como uma categoria emergente, né, e não a priori, né? Nas entrevistas, essa questão que nós denominamos como ecossistema, justamente porque a plataforma tecnológica é importante. Essa empresa tinha os melhores recursos, os recursos mais avançados, né, do ponto de vista de tecnologia. Só que isso não é o bastante, né? A questão da educação dos funcionários é importante, a questão do suporte das lideranças é importante, né? Então, no sentido de criar um ambiente apropriado, né, para a aprendizagem, permitir que as pessoas utilizem,
né, ou se beneficiem da melhor forma disso, né? A própria disponibilização de equipamentos e recursos para que as pessoas tenham, né, acesso a isso. Então, por exemplo, essa divisão tinha plantas em vários locais, né? Em alguns locais as pessoas disseram, ok, sim, é uma facilidade, mas nem todo mundo tem acesso, né? Então, a questão da educação, recursos, suporte da liderança, a divulgação das ferramentas, porque muitas vezes nem todo mundo sabe como maximizar, né? Então, a isso nós demos o nome de ecossistema de aprendizagem, e isso precisa estar funcionando talvez de maneira orgânica, né? E coerente para que se maximizem os benefícios. Excelente. Pensando sobre a sua primeira resposta, me fez refletir sobre uma coisa. Você estava falando das diferenças, né? Quando a gente sai de uma reunião, por exemplo, presencial, onde há bastante discussão e tal, e às vezes a gente vai para o café, a gente vai para uma água, e o papo continua, e às vezes os insights acontecem. E numa virtual a gente acaba não tendo essa possibilidade, né? Encerra a reunião, a gente vai tratar de outra coisa, né? E aí eu fiquei pensando numa coisa que é pensando essa experiência de aprendizagem, você está falando aí na questão da informal, né? Pensando na experiência de aprendizagem, pensando esse momento da discussão como uma experiência que você tem, e daí você pode, a partir da reflexão, aprender, não é? Seja essa reflexão individual, sei lá, a semelhança do que o Covey trata, né, o Donald Schoen trata. É, Se você está no virtual, parece que essa reflexão ela pode ocorrer, mas individualmente. E se você pensar em Railing, você está pensando numa reflexão pública, que pode ocorrer pós-evento. Então, talvez seja uma forma interessante de vocês discutirem esse achado aí. E a questão do ecossistema eu perguntei porque eu achei interessante o nome que vocês deram, porque geralmente eu vejo o nome suporte, infraestrutura, né? Mas eu achei o nome de vocês mais interessante porque abrange um conjunto de variáveis muito mais interessante, né? Muito mais, você consegue enxergar coisas que não sejam só o suporte e a infraestrutura, né? Então, achei a sacada muito legal mesmo. Eu queria abrir para os colegas ainda, a gente tem mais 2 minutos e meio, 3 minutos, se vocês gostariam também de endereçar alguma questão aí para o Varinho. Daniel, Celiano, Cícero. Tá com ele hoje à tarde lá na sessão SAP. Vai estar lá. Ah, não, então é melhor não arguir agora, não. Deixa Tem para um depois. monte de coisa para a gente conversar, mas assim, parabenizar, né, pelo trabalho. Eu gostei bastante de ler. Eu acho que vocês trazem uma contribuição bem interessante, né? E eu acho que um ponto, talvez, assim, para vocês explicitarem mais, né, lá no final, é porque o título justamente vem o impacto, né, o impacto das tecnologias. Aí eu senti de forma explícita vocês indicarem, no caso específico, né, que impactos foram, né, identificados. Existem as categorias, existem lá as 3 metacategorias, mas, né, essa perspectiva aí é bem importante, né? E aí você poderia até complementar um pouquinho para a gente, né? Diante do que você estudou e diante do que você pesquisou com esses gestores, eu acho que tem um papel fundamental e essencial nessa grande organização, efetivamente, de forma sintética, assim, quais foram esses impactos mesmo das tecnologias, né, na aprendizagem no local de trabalho. E se me permite, Anelson, complementar, que foi uma curiosidade também, você falou que você pensou em impactos, né? Eu fiquei pensando numa questão que vocês colocam lá no texto, que aprendizagem em seminários e workshopping, vocês definem como autoaprendizagem. E eu fiquei pensando, assim, o que levou a ideia de que o cara está ali individualmente e apreende, né, aqueles conteúdos e sobre eles reflete, eu fiquei um pouco na dúvida. Se você puder também passar por isso.
Tá bem. Então, obrigado, professor Nelson, pelos comentários. Eu acho que sim, a gente tem a oportunidade de definir um pouco melhor isso, mas com relação ao impacto, eu acho que a gente pode perceber vantagens e desvantagens, né? Então, os participantes destacam, por exemplo, a questão da flexibilidade, a questão de autonomia, justamente essa possibilidade de trabalhar de qualquer lugar, enfim, isso é um impacto positivo, a gente pode considerar. Agora, eles apontam também desvantagens, né? Então, por exemplo, com relação à questão da dimensão de tempo e espaço, que agora, claro, está a cargo deles, né? Mas isso traz também as consequências, né? Do ponto de vista de, por exemplo, administrar as interrupções desse, né? Eu estou trabalhando em casa, mas eu posso ter interrupção. Ontem eu estava tomando um café, por exemplo, numa padaria próxima de casa e tinha pessoas trabalhando lá com várias mesas com os seus laptops, né? E aí a gente vê, olha, está acabando a bateria, onde é que eu posso conectar? Então, quer dizer, tudo isso são, né, tem algumas desvantagens aí, além de questões, por exemplo, como a fadiga virtual mesmo, né, questões relacionadas à saúde, o limite que a gente coloca, né, para o trabalho híbrido virtual. Então, eu acho que tem impactos que podem ser melhor destacados, sem dúvida. E Rubens, com relação à tua pergunta, né, nessa classificação da é claro que a participação em seminários, workshops, traz a questão também da aprendizagem social, da interação, aprender com o outro, né? Mas eu acho que até provavelmente por uma questão da literatura, a gente acabou classificando ali como autoaprendizagem, no sentido de se eu participar ali de uma atividade virtual ou por e-learning, não é? Talvez a melhor forma ali seria a educação formal ou aprendizagem formal, não é? Mas, sem dúvida, nessas formas de aprendizagem, a gente também pode interagir e aprender com os outros. Sem dúvida. Obrigado pela resposta aí. Vamos então para o terceiro artigo. Nelson, por favor. Olá, eu sou Eliane Almeida do Carmo, doutora em Administração pela UNB e vou apresentar meu trabalho intitulado Construção e Investigação de Evidências de Validade de uma Escala de Habilidade de Trabalho em Equipes Virtuais. Vou fazer uma breve introdução, diferenciando equipes virtuais, que são arranjos de trabalho os quais os membros da equipe estão geograficamente dispersos, têm contato face a face limitado e trabalham de forma interdependente, utilizando meios de comunicação eletrônico para alcançar objetivos comuns. Vale destacar que houve um crescimento significativo do trabalho virtual nos últimos anos, dada ao aumento e elevação das tecnologias, mas impulsionado principalmente pela pandemia da Covid-19. Vale destacar também que as habilidades de equipes virtuais, elas são diferentes das habilidades necessárias ao trabalho em equipes presenciais. Vale destacar também que o teletrabalho individual também se difere do teletrabalho em equipes virtuais, tendo em vista que nas equipes virtuais esse trabalho ele deve ser integrado com metas e objetivos compartilhados. Outro destaque é com relação ao futuro do trabalho. Há uma expectativa de que haverá uma intensificação do trabalho virtual e híbrido nos próximos anos. Portanto, a habilidade de trabalhar em equipes virtuais é a capacidade de trabalhar de forma integrada, compartilhando metas, objetivos e informações predominantemente por meio de TICs. Os referenciais que dão suporte a esse trabalho são divididos em referenciais voltados para a diferenciação e destaque das habilidades de trabalho em equipes virtuais e um referencial voltado para a construção de escalas, ou seja, referenciais de psicometria. Este estudo é um estudo misto com etapas qual e quant, ele é sequencial e realizado em 3 etapas. Foi realizado a partir, então, de um programa de treinamentos oferecido numa instituição financeira de grande porte. Esse programa de treinamentos ele era voltado para desenvolver habilidades de trabalho em equipes virtuais. Ele era composto de 17 treinamentos voltados para trabalhadores sem cargos de gestão, que totalizaram 42 horas e foram ofertados a cerca de 41 mil teletrabalhadores com ou sem cargo de gestão.
Esse treinamento foi oferecido nos anos 2020, 2021 e 2022. Ele era online e auto-administrado. Com relação ao método, então a gente destaca que esse trabalho ele teve como objetivo a construção de uma escala de para habilidade de teletrabalhadores de equipes virtuais, e ele é dividido em duas partes. Primeiro, ele então avalia o impacto desses treinamentos, ou seja, a percepção sobre as habilidades desenvolvidas nos treinamentos e a habilidade de trabalho em equipes virtuais a partir da percepção de respondentes que não participaram dos treinamentos. Como eu disse, esse trabalho ele é sequencial, em 3 etapas sequenciais. A primeira etapa, então, foi a construção dos itens. A primeira versão dos itens, ela se deu a partir da literatura e dos conteúdos dos treinamentos. Foram sugeridos 62 itens. No segundo momento, esses itens eles foram revisados por especialistas do grupo de pesquisa Impacto. Esses especialistas eles revisaram os critérios, os itens baseados nos critérios de Pasquale de 2017. Foram sugeridas a exclusão de 28 itens. Na segunda etapa, então, foram investigadas as evidências de validade semântica de conteúdo. Nessa segunda etapa, houve, então, uma primeira validação semântica em um grupo focal com 3 gestoras da organização. Elas sugeriram a exclusão de 8 itens e a alteração de 7 itens. Posteriormente, foi realizada uma primeira etapa de validade de conteúdo com 3 juízes experts. Foram, então, excluídos 7 itens com base em CVCs menores do que 0,80. Foi realizada também outras 3 avaliações semânticas, uma com 8 especialistas, outra com 2 egressos e mais uma, por fim, com 2 gestoras. A terceira etapa é a investigação de evidências de validade psicométrica no instrumento finalizado, então, com 19 itens, com a escala de concordância de 5 pontos. A escala de concordância variava, então, de concordo totalmente até discordo totalmente. A escala foi aplicada através do Forms da Microsoft. Foi enviado, então, por meio do endereço eletrônico dos respondentes, e a coleta foi realizada de 30 de março a 15 de maio de 2022. Foram respondidos, então, 668 questionários, sendo que dessa amostra, 305 eram egressos dos treinamentos e 363 não eram egressos dos treinamentos. Com relação ao perfil dos respondentes, observa-se que a maioria era masculino, com faixa etária entre 38 e 47 anos, pós-graduados, com mais de 13 anos de instituição, sem experiências em teletrabalho, que teletrabalharam 20 meses. O tamanho da equipe era pequena, até 9 pessoas. As equipes eram estáveis, com metas e recompensas divididas, com intensivo uso de tecnologias de comunicação e informação e com interdependência média das tarefas. Essa é a tabela, com os 19 itens, com as cargas fatoriais, intervalo de confiança das cargas e as comunalidades. Observa-se, então, que essa escala ela apresentou uma matriz de correlação com valores superiores a 0,30. A análise paralela sugeriu, então, apenas um fator, ela é uma escala unifatorial. A variância explicada foi de 59%, é uma variância explicada muito boa, segundo Peterson 2000. A amplitude de cargas fatoriais variou entre 0,542 a 0,879 e as comunalidades de 0,421 a 0,961. Os índices de fidedignidade e os índices de ajuste podem ser vistos nessa tabela abaixo. Eles foram índices muito bons, acima do aceitável, de acordo com o Field e Hare, e os índices de ajuste, o RMC menor do que 0,08, o NNFI, CFI e TLI acima de 0,9, de acordo com a literatura. Foram observadas, então, que a categoria de comunicação teve destaque, foi enfatizado o feedback e emergiu a habilidade de compartilhamento e colaboração, o que estava em consonância com a literatura de equipes virtuais. Além disso, as habilidades de confiança tecnológica, gestão de conflitos e diversidade, compartilhamento de liderança não foram abordadas, o que vai um pouco contra o que a literatura sugere. Dos 19 itens, observou-se 9 itens sobre a adaptação do teletrabalhador ao trabalho em casa, 6 sobre comunicação e 4 sobre compartilhamento e colaboração. As conclusões podem ser observadas, então, que a escala ela manteve bons índices de confiabilidade e fidedignidade, mesmo com amostras diferentes.
Esse trabalho, ele sugere avanços importantes a partir do instrumento proposto por Krum, 2016. Além disso, uma boa variância total explicada, o que significa que o construto está bem representado pelos itens. Como contribuições, destaca-se, então, o detalhamento do processo de elaboração das escalas, que pode orientar trabalhos futuros sobre construção de escala. Além disso, esse trabalho contribui para reduzir lacunas de desenvolvimento de instrumentos. As escalas também são muito relevantes. Elas podem contribuir para desenvolver e avaliar ações de treinamento, desempenho e seleção nas organizações. Como limitação desse trabalho, destaca-se, então, que a construção da escala não considerou todas as habilidades requeridas pela literatura, tendo em vista que ela foi construída a partir dos treinamentos também, e não foram realizadas análises fatoriais confirmatórias, apesar de termos alguns índices semi-confirmatórios, conforme já foi apresentado. Essas são as principais referências bibliográficas, as outras podem ser consultadas a partir do QR Code ao lado. Muito obrigada. Obrigada, Nelson, pela força. Eliane, parabéns, tá? A você, a Gardênia, a Juliana, né, o Diogo. Primeiro pela ousadia, né? Eu acho que sempre quando alguém quer construir escala, principalmente para equipes virtuais, que é algo muito recente, né? Muito novo, e a literatura mostra isso. Então, é uma grande ousadia e, é óbvio, a escala vai se modificando a cada vez, né, que você revisita. Então, parabéns. Além disso, eu achei que a revisão da literatura que vocês fizeram foi muito legal. Tem que... Mas é muito legal, porque quando a gente lê os três textos, a gente percebe a aderência entre eles e que alguns autores que você usa ajudaria o outro texto e vice-versa. Então, eu percebi isso, mas eu gostei demais da revisão da literatura. Duas questões que eu queria levantar para você, Eliane, para pensar, e tem muito a ver lá com as conclusões. As limitações, eu entendi. Eu li, né, de todos os trabalhos, né, eu fiz questão de ler as avaliações, né, que os trabalhos, as dicas e tal, então não vou pegar muito nisso não, que eu acho que você, né, você e os outros autores receberam essas avaliações também. Mas uma coisa que eu fiquei pensando, vocês falam em contribuição metodológica, não é, em termos de construção de escalas e tal. E construções teóricas, contribuições teóricas, Eliane, vocês pensaram em alguma coisa quando vocês estavam... eu sei que é difícil num trabalho de construção de escala, mas me parece, até pela restrição que vocês fizeram, né, de algumas variáveis de habilidades e tal, quando você restringe, você permite até um aprofundamento maior, né, da discussão dentro daquelas variáveis que foram selecionadas. Que tipo de contribuição teórica você acha que o trabalho pode oferecer? Vocês chegaram a conversar sobre isso? Obrigada, Rubens, obrigada, Uhum. pessoal, pela audiência. Então, quando a gente fez essa revisão, esse foi um resultado de um trabalho de doutorado, a gente fez uma revisão bem ampla, porque a gente, no fundo, a gente queria conseguir uma escala já pronta, e a gente encontrou uma escala que foi publicada em 2016, só que na verdade, ela tentava ver se tinha diferenças, né, do trabalho em equipes virtuais e do trabalho em equipes presenciais. Então, ela tinha muitos elementos do trabalho presencial e poucas coisas ela via, né, de diferença do virtual. Então, a gente tentou fazer uma adaptação a partir do treinamento. E aí, assim, a contribuição teórica que a gente identificou é que a gente, os trabalhos, e a gente tem uma nuance realmente das equipes virtuais com as equipes presenciais, né, a gente fez uma pesquisa bem ampla para a gente tentar verificar, e o que a gente viu muito era que a gente tinha uma intensificação dessas habilidades. Elas não se diferem essencialmente, mas a gente tem uma intensificação dessas habilidades, porque elas são construídas, elas são requeridas a partir de tecnologia. Então, por exemplo, a habilidade de confiança, que quando ela é desenvolvida no presencial, ela tem um elemento que é muito mais fácil da comunicação não verbal e a identificação. Então, quando você faz isso virtualmente, você intensifica essa necessidade dessa habilidade. Então, assim, a gente acredita que a contribuição teórica foi nesse sentido. Assim, a gente não tem isso tão claramente, mas quando a gente remonta essas discussões, a gente contribui teoricamente para consolidar um pouco mais essas diferenças. Eu acho que
por aí. Mas realmente, assim, o trabalho ele contribui muito mais metodologicamente, porque a gente faz o Sim, passo a passo da exato. construção das escalas. Uhum. Isso, a contribuição metodológica é clara. Você sabe que eu fiquei pensando na sua resposta, você falou que nas diferenças você percebe mais uma intensificação no virtual. Pelos trabalhos que eu já li até hoje sobre essas questões aí de equipes, tanto virtual quanto equipe que trabalha junto, né, no mesmo espaço organizacional, eu não sei se seria bem intensificação, Eliane. Talvez o termo, por exemplo, você falou da habilidade de comunicação. Eu acho que são, embora a gente use a mesma habilidade, eu estudo competência, então vou falar assim, competência de comunicação, por exemplo, para nós que somos professores, que trabalhamos em ambiente físico, né, numa sala de aula, a gente desenvolve determinadas habilidades ligadas a essa competência, não é? Só que quando eu estou em ambiente virtual, e a gente percebeu isso na pandemia, né, quando todo mundo começou a dar aula online, o conjunto de aprendizagens que você tem, né, e de competências que você precisa desenvolver, né, de habilidades novas, elas são diferentes. Não é que são, não muda talvez, não sei se a gente pode falar em intensidade, mas a nuance, não é? Ela se transforma. E você sabe que eu acho que o trabalho de vocês poderiam pensar nisso. Ele tem um potencial que é o seguinte: até agora a gente estava falando com os dois trabalhos anteriores, a gente está falando de indivíduos em organizações, né? Quais são esses espaços organizacionais de aprendizagem, efetivamente? Aqui nós estamos falando de algo que pode ser um, uma espécie de mediador, no sentido de que, como a gente está tratando de equipe, há uma maior intensificação do processo comunicacional entre eles, ainda que virtualmente. Isso, de certa forma, promove essa intensificação, né? Acaba promovendo processos de aprendizagem que são diferentes do cara que trabalha, faz lá o home office dele e trabalha de maneira separada, atomizada. Entendeu? Então, o trabalho de vocês, eu acho que pode oferecer uma contribuição nesse sentido. Pensando, né, assim, sobre sua resposta, me fez refletir sobre isso. Anielso, Barbarini, Cícero, vocês gostariam de endereçar alguma questão para a Eliane também? Só antes só Uhum. reforçando esse seu último comentário, a gente tentou o tempo inteiro deixar isso muito claro, porque a definição do conceito era exatamente isso, é que as pessoas no teletrabalho individual requer habilidades bem diferentes do trabalho em equipe, que é o trabalho integrado. Então, assim, esse trabalho integrado, ele é muito difícil de se fazer online, né? Diferentemente do teletrabalho. A gente tem uma ampla gama de pesquisas no teletrabalho individual, em que as habilidades elas são muito mais voltadas para a gestão do tempo, né, muito voltado para são habilidades intrapessoais, mais intrapessoais. E no trabalho em equipe, então, a gente trabalha muito essas habilidades que são interpessoais, realmente, e que é mais difícil de desenvolver no trabalho virtual por causa da intermediação das tecnologias, né? Uhum. Você sabe, Eliane, que curiosamente no trabalho, se eu não me engano, foi do Barbarini que eu li alguma coisa nesse sentido, que há quando eles estão discutindo os dados do trabalho deles, você me diz, tá, Barbarini, se eu estiver errado, mas que o fato do trabalho virtual, as tecnologias de informação e de comunicação, que permitem um acompanhamento mais próximo, embora distante, né, mas a, a, eles colocaram que até facilita a questão da gestão. Não é isso mesmo, Barbarini? Eu acho que são duas coisas, né? Do Uhum. ponto de vista de ferramentas, sim, né? Então, quando a gente tem ferramentas que tentam facilitar a interação nesse ambiente colaborativo, né? Como um Teams, então todo mundo participa, compartilha, isso pode ser muito rápido, né? Acessível a todos. Agora, eu entendo também que, do ponto de vista acho que a Eliane mencionou a questão da confiança, não é? Então, como isso acontece, né? Por exemplo, para formar uma nova equipe. Eu já escutei pessoas dizendo: olha, eu nunca fui para o escritório da empresa, comecei na empresa, estou numa equipe de projeto, né? Eu acho que essa questão
do presencial, ela faz muita diferença. Então, minha percepção. Legal. Obrigado. Anielson, Cícero, vocês gostariam de endereçar alguma questão para a Eliane? Eu queria, primeiro, parabenizar, né? Eu não tive a oportunidade de ler o artigo porque está disponível só o resumo lá no, na apresentação, mas, assim, gostei bastante. Eu já tinha assistido, inclusive, o vídeo, né, da Eliane, aí pelo vídeo já dá para perceber o cuidado e a cautela e, consequentemente, também o potencial de contribuição metodológica em relação ao desenvolvimento em escala. Eu acho que é um trabalho que tem um potencial de contribuição bem interessante. E eu tinha duas perguntas, né? Basicamente, a primeira é como vocês tiveram duas amostras, uma com egressos e uma com não egressos, eu queria saber se também no momento da análise dos dados, vocês fizeram uma análise da escala, né, separada por grupo, porque eu acho que isso também pode, inclusive, potencializar ainda mais do ponto de vista da publicação, já que as amostras elas são bastante significativas, considerando o número de itens, e aí, né, os resultados psicométricos separados, eles podem ainda dar mais consistência ainda ao resultado. Então, essa seria a primeira pergunta. E a segunda tem mais a ver, porque assim, a escala é unifatorial, né? Então, como ela é unifatorial, mais no final você traz que ela tem itens que estão vinculados a três grupos de competências, vamos dizer assim, né? A adaptabilidade, a comunicação e a questão do compartilhamento e da colaboração. Essa identificação, ela foi feita por vocês, né, a priori, então, né? Já que a escala é unifatorial. Obrigada, professor Nilson. Então, a gente não fez essa análise separada por grupo, mas eu já anotei aqui para a gente fazer, porque realmente é interessante. Então, já anotei aqui para a gente fazer. Os avaliadores, Eliane, colocam isso para vocês também. Você chegou a ler lá, né, na avaliação. Sim, foi Esse é sim. um ponto. O Anielson pegou bem um Aham. ponto interessante. Sim, obrigada. Outra coisa também que eu queria falar que eu esqueci, eu não sei o que aconteceu, eu não sei se eu que na hora de anexar o arquivo foi errado, mas realmente eu mandei todo e depois total o resumo. Desculpa, assim, se vocês quiserem, depois eu posso até mandar para vocês, enfim. E com relação às habilidades, assim, quando a gente começou o trabalho, a gente tinha uma expectativa que foi frustrada, que a gente tinha muita certeza que a habilidade tecnológica ia disparar, que ia ser a primeira coisa que fosse surgir. E a gente ficou muito frustrado porque não era. A gente não achou quase nenhum trabalho que falasse especificamente sobre ela. E aí a gente começou a perceber que então essas habilidades elas estavam sempre associadas a alguma habilidade, outra habilidade. Então assim, a gente percebeu que para trabalho em equipes virtuais, a questão das hard skills, elas não eram tão relevantes. Elas estavam sempre associadas às soft skills. Então a gente era sempre assim, a confiança associada à tecnologia, a comunicação associada à tecnologia, mas sempre com a predominância das soft skills. E até já fazendo um gancho com o comentário do professor Barbarini, do professor Rubens, que né, a gente achou textos falando, ressaltando isso, que o trabalho virtual, ele reforça e ele é até muito mais interessante para esses trabalhos de hard skills do que para softs, né? Então, assim, a gente tinha essa expectativa de que a gente ia ter essa habilidade muito evidente e a gente não conseguia, e a gente começou, então, a agrupar, né, os trabalhos nessas habilidades. E aí a gente identificou, né, um grupo de 5 habilidades, que foi confiança, comunicação e tal. Então, a gente tinha a expectativa de que, né, a gente achava que o instrumento não seria unifatorial, que ele teria essas categorias bem demarcadas, e não foi. Então, assim, a gente concluiu, no final das contas, que todas essas habilidades são muito entremeáveis, né? Então, a comunicação, quando você fala em comunicação, você está falando em confiança, a comunicação gera confiança, e por aí vai. E a gente, e está até também como uma das coisas que, né, limitação do trabalho é que a gente também não abordou todas essas habilidades. A gente, né, assim, como a gente descobriu isso, a gente pegou como base um treinamento que já estava sendo realizado e que foi aplicado para 41 mil teletrabalhadores, a gente percebeu que depois a gente não abordou todas essas habilidades.
Isso porque também, assim, por exemplo, a questão da confiança foi uma que não foi abordada. Como era uma instituição que já estava, né, as equipes já eram constituídas e tal, parece que eles não viram isso como uma habilidade importante para se desenvolver. Então, é uma das limitações, né? No futuro, a gente quer depois sentar e fazer um instrumento voltado para né, esses 5 grandes grupos de habilidade e tal, e fazer um trabalho mais ajustado. Mas foi isso, professor. A gente a priori tinha essa intenção, a gente achava que ia encontrar esses 5 grandes grupos e a gente não encontrou. Ele é um instrumento unifatorial, porque assim, o que a gente suspeita é isso, que as habilidades são muito entremeáveis, então elas não teve essa separação muito clara dessas categorias. Beleza. Eu concordo com você que essas habilidades, né, que são as soft skills, dentro desse contexto, elas são muito imbrincadas mesmo, é mais difícil, mas eu acho que isso também é um mérito de vocês. Eu acho que o mérito da construção da escala revela isso, né? Vocês conseguiram efetivamente também trazer uma escala que emerge do contexto, né? Apesar de vocês colocarem um pouco isso como uma limitação, eu vejo que essas escalas elas têm um poder de explicação de determinados fenômenos muito interessantes, porque é como se você, de certa forma, estivesse pensando numa transferibilidade de uma pesquisa qualitativa, onde uma experiência de um contexto vai para outro, né? Quando você constrói uma escala da forma como vocês construíram, a partir de treinamentos, a partir, né, da realização também, né, de especialistas de focus group, então isso tudo vai contribuindo para você construir uma escala mais consistente do ponto de vista de poder de explicação do fenômeno, sabe? E eu acho que isso é um grande mérito de vocês, apesar de vocês destacarem, né, que Como isso era uma limitação. limitação e eu não É um vejo, grande né? mérito, sem dúvida. Eu não vejo muito como uma limitação, tá? Então, eu acho que isso é bem interessante e a gente sabe efetivamente também, Helene, que as hard skills hoje elas são mais fáceis da gente desenvolver do ponto de vista da autoaprendizagem, da autonomia. As soft skills, não, elas são muito mais complexas, né? Então, talvez isso seja, né, a chave para capacitações e treinamentos dentro de ambientes, né, nos quais vocês desenvolverão a escala de vocês. O artigo de revista, eu acho que se vocês pudessem trazer os resultados, se realmente forem consistentes, os resultados dos 2 grupos, eu acho que o mais legal seria vocês apresentarem os resultados mostrando que, tanto para aqueles egressos quanto não egressos, a escala se comportou de maneira mais ou menos, né, consistente. Então, se vocês conseguirem isso, vocês já dão um passinho a mais em relação a potencializar a contribuição da escala e, consequentemente, também potencializar a aceitação do artigo no periódico, sabe? Então, Eu desejo muito agradeço sucesso ao aí para vocês. Nelson, Eliane, porque você viu que essa é uma dica de Sapiens. Uma super dica. Muito legal, Nelson. Você sabe que depois que eu li os artigos de vocês, eu fiquei pensando num negócio que bagunçou completamente minha cabeça, que é o seguinte: junto com um colega lá da FUCAP, a gente mandou um artigo, né, esse ano para Community Work and Family, que é um artigo que trata de gerenciamento de fronteiras, né, trabalho-lar. O trabalho virtual, né, esse ambiente virtual, ele, se gerenciar a fronteira trabalhar já é difícil quando você tem a barreira física, simplesmente, né, quando você chega na casa ou quando você vai para o trabalho. Você imagina quando a gente está tratando da virtualidade. Eu diria que se os nossos trabalhadores, né, da nossa pesquisa fossem virtuais, os resultados seriam completamente outros. Assim. Como é que isso torna a fronteira completamente permeável e você não sabe onde começa um e onde termina o outro. É. Então, o trabalho de vocês me levou a isso. Isso, eu não sei se você conhece, Rubens, mas as discussões, né, que o professor Nicolas Beltel tem feito recentemente, né, que ele é um grande pesquisador nessa área de trabalho e família, onde ele está trabalhando essa perspectiva do contínuo trabalho e família, e aí ele justamente defende essa ideia,
né? Nós, recentemente, desenvolvemos um estudo com profissionais de tecnologia, tentando identificar esses vários modelos e como esses vários modelos de ajuste eles se comportaram ao longo da pandemia. E aí foi bem interessante os resultados, né? Justamente porque a gente começa a perceber uma ideia inicial do contexto da pandemia bem de conflito, depois vem a ideia de ajuste, vem a ideia de integração, e a gente conseguiu identificar apenas um dos nossos pesquisados analisando essa perspectiva do contínuo entre trabalho e família como dimensões que são integradas, né? Mas Integrados, permeados. especificamente, no caso dessa pessoa, essa pessoa, para chegar até esse momento, ela teve que ter burnout, Nossa. sabe? Então, ou seja, né, é um processo de E, Anielson, eu não transformação sei como é também. que vocês montaram as amostras de vocês, mas se você tem, por exemplo, pensando no trabalho virtual no contexto de pandemia, né? Trabalhadores sem filhos e trabalhadores com filhos, É. o Nós, resultado é o nosso foi todo completamente com distinto. filhos, né? Nossa, Tudo aí com dá para filhos, entender o burnout. todos com filhos mesmo, né? Aham. Foi bem interessante. Uma última observação que eu gostaria de fazer, que eu acho que é bem interessante, Rubens, quando você comentou essa perspectiva das competências, né? Porque as competências são sempre contextualizadas, né? Sim. E eu acho que isso é muito legal também, a gente perceber, né, que quando a gente traz a comunicação dentro de um contexto específico, uma comunicação dentro de outro Uhum. contexto específico, apesar dela ser a competência de comunicação, Comunicação. Uhum. a forma como ela é mobilizada, a forma como ela é, né, combinada, é o Completamente que diferente. faz a diferença, né, o que dá a ela vida nesse processo. E isso é algo bem importante também. Com certeza. E eu queria fazer uma pergunta, eu acho que a gente já tem. Opa, temos ainda 6 minutos, que bom. Apesar do atraso, conseguimos chegar, né? Eu tenho uma pergunta que eu queria fazer para, né, para os 3 artigos, assim, que é a seguinte, que eu fiquei pensando muito na polissemia, né, do que é, né, ambiente de trabalho, do que é local de trabalho, do que é ambiente de aprendizagem e tal. Que tipo de desafios vocês percebem teóricos e empíricos para trabalhar, para pesquisar dentro dessa área, já que vocês estão completamente envolvidos nela? É, desculpa, pode falar. Eliane, por favor. Não, tá, então tá, obrigada. Acho que no meu caso foi campo. Eu tive muita dificuldade de conseguir campo, principalmente, ou seja, executar mesmo a pesquisa, né? A gente já tinha essa ideia de fazer esse trabalho e quando começou a pandemia, a gente falou, nossa, a gente precisa fazer isso nesse momento e foi muito difícil conseguir campo e conseguir acessar isso. Teoria a gente consegue, o referencial teórico, no meu caso específico, eu tive muita dificuldade de acessar o campo e ter esses resultados. E aí, depois que acessou o campo, conseguir as respostas também foram muito difíceis. A gente, tanto é que minhas amostras são todas assim, 301, 360, porque a gente ficava insistindo, insistindo, insistindo para ter resposta. Eu acho que no meu caso o desafio foi realmente operacionalizar a pesquisa. Não sei se o restante foi assim. O que eu ia comentar é que eu não sei se a gente tem uma resposta, mas a gente teve essa dificuldade, né? Várias vezes o professor Guido comentava, mas espera aí, é ambiente ou é local de trabalho, né? Por mais que, né, a gente se focou num construto que é a aprendizagem no local de trabalho, mas a ideia era de expandir essa questão do local, né? E a gente pensou em ambiente, espaço, mas eu não sei se eu tenho uma resposta, Rubens. Eu acho que essa é uma pergunta que a gente deve continuar discutindo e pesquisando. Daniels? Deixa o Cícero falar primeiro, né? Ele está em Tá bom. processo de aprendizagem. Beleza. Que uma das coisas que a gente percebe mesmo é que o ambiente é um tema complexo, né? Não é à toa que foi uma das constatações que a gente teve ali, colocou ali nas conclusões, porque teve essa evolução do conceito, né, que a gente percebeu, e também a múltipla aplicabilidade ali, né, desses conceitos ali. Inclusive, a gente destaca que o conceito não é só usado para ambiente de aprendizagem organizacional, né, mas em outros ambientes também. Envolve saúde física, envolve saúde mental, envolve comunidade virtual.
E é interessante que vai ficando cada vez mais complexo, e essa é a conclusão que a gente tira. Não tem não faz coro, né? Não é algo uníssono. Essa questão de encontrar um consenso conceitual, acho que vai ficando cada vez mais difícil. E aí, olhando aqui os trabalhos dos colegas, eu percebo que no que se tange ali a socialização do trabalho presencial, né, algo que vai se perdendo quando vem o virtual aí. E, de fato, eu não vou teorizar em cima da minha experiência, né, mas as empresas que eu acompanho, quando fazem esse tipo de trabalho mais remoto, né, um encontro virtual para treinamento ou reunião para algum tipo de alinhamento ali dentro da empresa, né, muito pontual. Não acontece que o Antônio falou, né? Aquela troca, aquele café, que às vezes é uma coisa que promove uma mudança de clima, né? Até culturalmente pode ter um endireitamento maior, né? Mas não acontece, é muito pontual. Uma reunião marcada para tal hora, o pessoal entra, conversa o que tem que conversar e acaba e continua cada um no seu trabalho, né? E aí vai se perdendo um pouco do que a gente, quando a gente pega lá o modelo de Kondo e Nonaka, né? Que é de 1998, a gente já considera antigo, aquela questão da socialização, né? Que é a aprendizagem só por estar presente. E que tipo de conhecimento é perdido aí, né? É a provocação para a gente, quanto pesquisador, entender esse fenômeno aí por conta dessa inserção do virtual. Mas, de fato, o ambiente, ele fica cada vez mais complexo, né? Definir, né? Conceituar, entendê-lo. Sem dúvida. Eu acho que o mais legal, eu acho que os três trabalhos revelaram muito bem isso, e eu não sei se foi você que organizou essa sessão, mas assim, Não, se não foi. foi, parabéns, porque você colocou uma revisão integrativa, um trabalho quali, um trabalho quanti, e os trabalhos conseguiram conversar e conseguiram colaborar um com o outro de uma maneira bem Sem dúvida. interessante, né? Mas assim, eu acho que hoje falar de ambiente de aprendizagem, né, nessa ampliação de espaço de aprendizagem, onde essa noção de espaço ela vai além da presencialidade, ela entra na virtualidade, né? Ou ela entra nessa perspectiva, né? de um intercâmbio mais híbrido dentro desse processo. Eu acho que gerenciar talentos dentro desse processo é um grande desafio. Recentemente a gente publicou um artigo justamente falando desses desafios de gerenciar talentos em ambiente híbrido, né? E aí, dentro dessa discussão que a gente faz, né, a questão da cultura de aprendizagem acaba sendo algo bem importante, né? Porque essa noção de ambiente, ela se torna mais complexa porque envolve não apenas variáveis físicas, variáveis tecnológicas, variáveis sociais, variáveis psicológicas, né? Mas também, né, acaba trazendo para a gente um conjunto de outros elementos que fazem com que a interação entre as pessoas ela seja mediada por dispositivos, mas, ao mesmo tempo, aquele ambiente físico que eu tinha na presencialidade, eu não deixo de ter. Eu continuo tendo, mas eu tenho no meu espaço de trabalho. Por exemplo, aqui nós estamos em espaços físicos diferentes, tá? Mas esse espaço físico está interferindo no nosso processo de aprendizagem, né? Eu tá E, corroído. consequentemente, o que está nos unindo é o ambiente tecnológico, né? Mas, né, se a internet aqui fica instável, o que é que vai acontecer? Eu começo a ativar a minha dimensão emocional, Sim. né? E aí, consequentemente, tudo isso acaba estando muito junto e misturado. Então, por isso que Perfeito. realmente esse ambiente de aprendizagem hoje, em nível organizacional, é um grande desafio Com e certeza. é muito complexo, né? Justamente por isso. Legal. Eu quero agradecer. De fato, Abel, você está certo. Foi muito legal os três artigos com abordagens diferentes e a partir de pontos diferentes. Os artigos realmente conversaram e permitiram, né, um debate legal. Quero agradecer a todos vocês e talvez assim a minha contribuição pensando nisso, talvez Sertor, sabe, com a noção dele de espaço, possa contribuir para essa discussão. Porque a gente acaba não trazendo, e ele trabalha espaço de uma forma que eu acho que ajuda a gente a pensar nessa ideia de espaço trabalhado, né? Espaço vivenciado. E aí não importa se ele é virtual, se ele é físico, né? Ou mesmo híbrido. Então, eu acho que é Desculpe, Rubens, quem é o autor? Sertou, Acertou. Sertou, Serteal, né? Que escreve. Isso. Trabalha com a noção de Ele é um espaço-tempo. professor da Universidade de Washington, né? Ele trabalha as práticas do espaço, né? Isso. Espaço praticado mesmo. Isso. Legal. Então, eu agradeço a todos a
Poxa, foi muito legal mesmo. Vou Obrigado colocar pela no chat participação. rapidinho aqui, Rubens, um Aham. link, tá? E aí, quem quiser já pega um capítulo do Sertor aí de Opa, pronto já, aham, né? legal, Porque aí já tem, né, um legal. capítulo dele que A fala Maíla sobre. me lembrou aqui, ó, Nelson, que a gente já estava. Ela falou assim: 1 minuto, isso você estava falando. Eu falei: não vou interromper. Então, obrigado, Nelson, por ter feito esse trabalho aí, né, que caberia ao líder fazer, né, esse trabalho de passar os vídeos e tal. Muito obrigado aí pelo apoio, pelo suporte. Maíla, você pode encerrar a sala, então, para a gente aí, por favor? Beleza. E, Anel, você vai almoçar por aqui, não vai? Já estou chegando daqui a 20 minutos aí, tá? Pô, entra em contato, a gente almoçar junto. Beleza. Tchau, gente. Prazer. Obrigado, Obrigada, prazer. hein? Tchau, tchau. Ah, Parabéns, hein? Prazer a todo mundo. obrigada. Até mais Obrigado. tarde, Resposta me Barbarinha. Até agradou. logo. Mais Abração. tarde. Obrigado. Obrigada, professores. Obrigada, professor Rubens. Eu Eita. fui colocada na sua sala assim de supetão, eu nem sabia que Pois estava é, acontecendo. menina, eu não lembro nem o nome do menino que ele estaria e acabou, foi tudo improvisado hoje. Eu havia conversado com a Ana e ela me disse que havia sala aqui para onde eu poderia fazer, não é? Só quando eu cheguei na sala que me indicaram, a sala não tem câmera. Daí eu tive que ligar o meu notebook, tá tudo improvisado aqui. Então, uma mesa completamente improvisada. Aí eu falei, poxa, se tivesse me falado, eu teria ficado no hotel, né? Como o Anielson ficou lá no hotel e aí resolveu, né? Eu agradeço enormemente. Eu estava em outra sessão e acho que ela estava procurando alguém que estivesse disponível, então por isso que eu demorei a entrar. Ah, legal. Mas nossa Agora eu sala. tenho que avaliar a sessão. Pois é, agora tem que avaliar a sessão. Tá, joia. Obrigado, então, Maíla. Um grande abraço para você. Se vê por Bom aí. semelhante.